Bora então começar? Francês básico para se apresentar. Bom, então nós vamos trabalhar com algumas tabelinhas aqui e a primeira tabela, ela vai vir assim para você, olha só. Então, nessa parte de cá da esquerda da sua tela, aqui no YouTube, você está no YouTube, no Facebook, você está vendo algumas coisas escritas em francês. Então, essa parte aqui da esquerda, ó, da tela, está escrita em francês. E aqui a gente vai completar agora em português. Então, quais são as informações, não frases, mas quais são as informações básicas que vocês acham que a gente precisa saber em francês para se apresentar? Então é coisa básica, não é? Mas para quem está começando agora, realmente é tudo novidade. Então, vamos começar. A primeira coisa que se você for preencher uma ficha, né, num hotel, ou vai preencher um site com as suas informações, você tem essas duas palavras aqui. A primeira palavra é nom. A segunda palavra é prénom. E o que significa nom, Jana? Nom é o seu primeiro. Desculpa. Nom é o seu sobrenome, que a gente fala em português, né? Sobrenome. E o prénom é o seu nome, é o seu primeiro nome, tá bom? Então é importante vocês saberem disso. Deixa eu só dar uma diminuidinha nessa aqui. Aí, pronto. Aí ficou melhor. Olha lá, ó. Então, nom significa sobrenome. Olha que interessante. Então, atenção, se você vê escrito nom, não é nome, não. É o nome de família que a gente chama. É o prénom, é o seu primeiro nome, tá bom? Outra coisa que você vai ver, que é até parecida, né, uma palavra parecida com o português, que é essa palavra aqui, que é a nationalité. Nationalité. O que significa isso? Nationalité significa nacionalidade. Essa tá fácil, não tá? Só presta atenção como se escreve. Outra palavra que vai aparecer aí para você preencher uma ficha, né, para você se apresentar, é essa palavra, que é o age. Age, do jeito que você está vendo aqui, ó, age, tá? E o que significa age? Ó, do jeito que você está vendo escrito aqui, né? Age, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a tela para vocês aqui, ó, fica mais confortável para vocês, ó, que gostoso. Eu gosto de letra grande. Age significa idade, então é importante você saber também, então, que age significa idade, tá? Age. Date de naissance. Date de naissance significa data de nascimento. Olha que bonitinha essa palavra. Naissance. Naissance. Nascimento. Isso, então é importante. A gente vai ver aos poucos aqui. Daqui a pouco eu já vou dar algumas frases para vocês, tá bom? Então, essas aqui são só as informações, como se fosse um formulário. Outra informação importante, que é profession ou situation scolaire. Profession ou situation scolaire. O que significa isso? Profissão, situação escolar. Porque pode ser que você não tenha uma profissão ainda, mas que você seja estudante, né? Então, é uma informação importante também. Já vou passar os verbos, tudo bonitinho, exemplos de frases para vocês terem essas informações aqui, tudo organizado, todas organizadas, tá bom? Aqui, outra informação muito importante, em francês, você que está começando agora, é saber que esta palavra aqui, ó, lieu, significa lugar de résidence, de residência. Então, aqui pode ser o seu endereço completo com o nome da sua cidade, ou se você, ou só o nome, só a sua cidade, por exemplo, o nome da sua cidade, tá? Mas de qualquer forma, lieu, olha que palavra bonitinha, ó. Lieu, lieu, tá? Lieu, lugar de résidence, lugar de residência. Então vamos completar aqui, lugar de residência, beleza? Situação familiar. Situação familiar significa situação familiar. Vocês podem imaginar o que seja? Se alguém perguntar, se tiver em algum formulário, alguma coisa. Aqui, gente, é como se fosse assim, o seu estado civil, né? Você é casado, tem filhos, não tem filhos, é solteiro, enfim.
Então, essas informações básicas, né? Então, casado, solteiro, tem filho, não tem filho. Algo assim, simples, tá bom? Mas, de qualquer forma, é importante vocês saberem que vocês precisam dessa informação. E a última, eu coloquei assim um bônus, né? Claro que se você tiver muito iniciante, falar sobre gostos e preferências, que essa palavrinha aqui, ó, gu, gu, significa gosto. Gostos aqui, né? Activité, atividades. Gostos e atividades. Então, aqui, gu significa gostos. E atividades. Aqui, e se você faz alguma atividade de esporte, de lazer, o que você gosta de fazer, né? Assistir filme, essas coisas. Então, se você puder dar uma informação extra aí na hora de se apresentar, é mais legal. E eu vou ajudar vocês com tudo isso. Então, essa primeira tabelinha que nós acabamos de montar, vocês estão acompanhando? Essa tabelinha que a gente acabou de montar é a tabela dos itens, tá? Então, é a tabela dos itens para você saber o que você precisa saber. Então, desse lado aqui, do lado esquerdo tá em francês, do lado direito tá em português. São esses itens aqui. Perfeito. Gente, lembrando que esse material que você está vendo aqui na tela do YouTube, ele vai em formato do PDF, né? As aulas aqui são completas, então você vai pegar esse material, se você tem intenção de estudar, se você está começando a estudar francês agora, é legal você ter esse material todo bonitinho aqui, com as minhas anotações, no meu Telegram. Para acessar o meu canal no Telegram, basta você clicar aqui no Saiba Mais, mostrar mais aqui no vídeo no YouTube ou no Facebook, e tem um dos links, é o Telegram, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos entrar numa parte que são os principais verbos para se apresentar em francês. Interessante, né? Então, eu vou dar os verbos, eu não estou conjugando ainda, então eu estou passando os verbos. Que verbos que eu preciso para me apresentar de uma forma básica em francês? Primeiro verbo muito importante é o s'appeler. S'appeler significa se chamar, então eu preciso, né, saber esse verbo. Um outro verbo muito importante, aqui eu só coloquei os mais importantes, gente, pode ver, ó, olha só quantos que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei 7. São esses 7 verbos, olha só, são esses 7 verbos aqui que você precisa para se apresentar de uma forma fácil, de uma forma básica e assertiva em francês, tá? Então, o s'appeler, que é o se chamar. Aí nós temos também o verbo être. Être, que significa o quê? Ser, estar. Então, essas duas coisas. É como se você, não sei se você, alguém aqui estuda inglês também, fala inglês. O être é como se ele fosse o to be, o verbo to be em inglês, tá bom? Então, ele significa ser, mas também estar. Ele fala de sensações, de estado, tá? Desculpa, ele fala de estado e de status. Estado e status, né? O que você é, o que você, né? Na sua profissão, eu sou professora, enfim. Então, a gente precisa desse verbo être. Avoir, olha que bonitinho. Avoir, sabe o que significa? Avoir significa ter. Por que eu preciso do verbo avoir, que significa ter em francês? Por que eu preciso desse verbo? Vocês podem imaginar por quê? Justamente porque ele é um verbo que dá posse e idade, tá? Então, eu tenho tantos anos, é o verbo avoir. Eu tenho, fiz, tenho cachorro, não tenho isso, não tenho aquilo, tá bom? Então, é importante a gente ter essa noção aqui. Eu preciso desse verbo avoir aqui para me apresentar. Um outro verbo importante que a gente acaba usando no passado, na hora de falar da data de nascimento, né? Que é o verbo naître. Naître, que significa nascer, tá? Só que daí, daqui a pouco eu vou dar as frases para vocês terem exemplos aí. Um outro verbo importante para se apresentar é o habiter. Habiter, vocês podem imaginar que é morar. Ah, Jana, pode ser habitar? Pode, mas aqui em português a gente acaba não usando, né? Não usando esse. Ah, eu habito em Bauru, eu habito em São Paulo. Não é bem assim. Então, eu preciso passar para vocês a real, né? Uma tradução aí, uma tradução mais próxima do que está dentro dos seus filtros mentais, tá bom?
Um outro verbo que a gente usa bastante aí, né, que a gente usa para falar de gostos, atividades, é o aimer. Olha como que ele escreve. Aí tem som de E, me, aimer, aimer, que é gostar de, mas também pode ser um amar. Só que como a gente está falando de apresentação, eu não vou falar de amor na apresentação. Então a gente vai pensar que ele é o gostar de, é o aimer, tá bom? E o último dos 7 verbos, né, que você precisa para se apresentar é o faire. Faire, faire, que significa fazer. Então vamos completar aqui. Faire significa fazer. Então, essa tabelinha que você está vendo agora na sua tela aqui são os 7 verbos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que você precisa para se apresentar em francês. São esses caras aqui. Agora, num terceiro momento aqui, nós vamos montar algumas frases de exemplo. E como a gente vai se apresentar, o que nós vamos fazer? Vamos colocar tudo na primeira pessoa, no eu, tá? Então, vamos lá. Desse ladinho aqui da tela do esquerdo, você está vendo escrito em francês e do lado direito vai estar escrito em português. Vamos completar comigo? Então, para treinar, eu vou convidar vocês que estão assistindo ao vivo ou esta aula gravada, que você treine. Pode escrever aqui no chat, pode deixar o seu comentário, e aí você vai deixando frases escritas com a sua informação, porque a informação que eu vou colocar aqui é minha, ou eu vou inventar alguma informação, enfim, para dar um exemplo para vocês, um modelo, mas é legal você pensar na sua informação, porque você já vai treinando, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, je m'appelle. Je m'appelle. Vocês estão vendo que a gente está completando tabela por tabela e agora, finalmente, eu estou trazendo as frases para você se apresentar. Je m'appelle nananã. Je m'appelle nananã. Então, e aí, como é que é? Eu me chamo. Isso, eu me chamo. Eu vou pegar um nome de alguém que está aqui na live, só para exemplo, por exemplo. Vou pegar aqui. Eu me chamo Maria Gomes, por exemplo. Vou colocar aqui, ó. Je m'appelle Maria. Tá? Je suis. Treina comigo. Je suis. Je suis. Você que está começando agora, é importante você pegar essa ideia aqui e pronunciar direitinho. Je suis, mais a sua nationalité, tá? Então, je suis, eu sou, o quê? Brésilienne. Olha que legal. Jana, por que é brésilienne? Do jeito que você escreveu aqui com 2 N's. Porque é a Maria. Ah, Jana, mas e se fosse o Pedro? Então ia ser assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu me chamo Pedro. Aí ia ser assim, ó. Je suis brésilien. Brésilien. Aí ia ser assim, tá bom? Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Ó o finalzinho. Então vamos treinar aqui, ó. Brésilienne, brésilien. Brésilienne, brésilien. D'accord? Brasileiro, brasileira, brasileiro. Agora vamos completar aqui. Je suis, eu sou, e a sua profession, a sua profissão. Vamos lá? Então você está vendo ao vivo ou gravado, vai deixando os comentários para você praticar essa escrita. Je suis, mesmo que você tenha que pesquisar num tradutor o nome da sua profissão, e aí você lança em francês aqui. Então eu, por exemplo, sou professora. Je suis professeur. Professeur. Mas você poderia, je suis médecin, je suis dentiste, je suis informaticien, je suis infirmier, enfim. Então é legal você dar uma pesquisada num tradutor para você completar aqui je suis e o nome da sua profissão. Outra coisa que você tem que fazer aqui também, olha, o je suis é toda hora, né? Je suis, je suis, je suis, je suis, esse je suis tá na vida, né?
Je suis e o seu estado civil. Vamos colocar aqui. Eu sou casada. Então, eu vou colocar aqui. Je suis mariée. Então, je suis. Opa, peraí. Je suis professeur. Eu sou professor. Deixa eu só colocar a tradução aqui, gente, para não ficar faltando a tradução para vocês, tá bom? Ah, pronto. Que daí quem está começando agora precisa dessa tradução aqui para ter a introdução com o idioma, né? Je suis, peraí, eu sou casada. Olha que interessante. Então, eu sou casada. É assim, je suis mariée com 2 E, vocês estão vendo? Por que, Jana? Porque sou eu, Jana, no feminino. Então eu vou colocar esse ezinho aqui a mais. Ah, Jana, mas e se fosse o Pedro? Se fosse o Pedro, ia ser assim, ó. Je suis mariée com um E só, tá bom? Informações bem importantes aqui. São detalhes, mas que fazem a diferença pra gente, né? Isso, pessoal treinando. Très bien, j'adore ça. Bravo, super. Ai, meu Deus do céu, peraí que deu ruim aqui. Deixa eu sair, entrei no negócio sem querer aqui. Agora vamos para um outro verbo bem legal aqui, ó. Ah, tá. Ah, Jana, mas como é que fala, sei lá, divorciado? Je suis divorcée, com acento. E se fosse feminino, só botar um E a mais, tá bom? Colocar o E entre parênteses aqui, ó. Opa, virou euro. Peraí, aqui. Ó. Ah, Jana, e se fosse solteiro? Je suis é celibatário. Olha que legal, é celibatera. Escreve assim. E aí esse é feminino e masculino, serve para os dois, tá bom? Celibatera de você, tá? Aqui. Eu tenho G. Nossa, Jana, eu tenho. É só isso, eu juro pra você. Deixa eu só fazer um zoomzão aqui, ó. Olha só, presta bem atenção aqui com Jana. Ó, presta atenção. Eu vou desenhar aqui, ó. Presta atenção, você que tá começando agora. Tá vendo isso daqui? Treina aqui comigo. Treina aqui comigo. G, G, sorriso. G, 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 G. Eu tenho G, eu tenho G, eu tenho G. É isso, tá? Perfeito. Eu tenho o quê? Aí aqui você pode colocar algumas coisas, né? Você pode colocar eu tenho filhos, eu tenho cachorros. Vamos lá? Então vamos lá. C'est parti, on y va. Eu vou diminuir aqui que tá muito grande. G, eu tenho. Eu tenho o quê? G, eu tenho. Eu vou colocar umas frases em francês aqui, ó. G, deux enfants. Eu tenho 2 filhos. Trazendo aqui, então, para a tradução aqui, ó, né? Trazer para cá, ó. J'ai 2 enfants. Eu tenho 2 filhos. Ou então você pode falar assim, j'ai un chien. J'ai un chien. Eu tenho um cachorro. Ah, então você pode brincar com esse G. Jane, e se fosse negativa? A gente pode colocar assim, ó. Je n'ai pas. Ai, vamos colocar negativa aqui embaixo, gente. Aqui, ó. Vamos colocar negativa. Je n'ai pas d'enfant. D'enfant. Significa não tenho filhos. D'accord? Je n'ai pas d'enfant. Então, aqui é uma frase que eu até vou dar uma riscadinha nela, que é uma frase diferente. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Enfant é filhos, tá? Je n'ai pas d'enfant. Eu não tenho filhos. Então, a negativa fica esse N na frente desse aí, que é o que tem som de E o pá depois. Ah, Jana, mas essa. Ai, desculpa, gente, tá muito pequena essa aqui. Ai, Jana, mas essa negativa, eu não entendo ainda. Você vai chegar lá. É só você entendeu que je n'ai pas, eu não tenho. Então, aproveita essa informação e fica treinando com as suas coordenadas. D'accord? Aqui,
Vamos falar da idade agora? Então vamos lá. G, ainda naquele G, eu tenho, e aqui você vai completar com a sua idade. G, eu tenho, G, 43 ans. J'ai 43 ans. É claro, né, gente, que os números, você que está começando agora, pode ser que a sua aula de números, ela demore um pouquinho, né, assim, enfim, tá dentro do iniciante, mas daqui a pouco você vai aprender os números. Mas os números são essenciais, então não pode demorar muito para aprender os números não, tá bom? Então, j'ai 43 ans. Eu tenho 43 anos. A outra informação que eu tinha colocado para vocês que é bem legal, que é a do eu nasci. E aí o verbo naître que eu tinha falado para vocês, ele vai ficar no passado, tá? Então olha só, je suis né, vai ficar desse jeito. E aí você tem que colocar a data, a sua data de nascimento aqui. Je suis né. Só que je suis né do jeito que tá aqui, é se for masculino. Se for feminino, você tem que escrever assim, ó, je suis né com 2 es, tá? Então, o que que significa aí? Aqui, eu nasci, tá bom? Então, je suis né, eu, Jana, le 25 janvier 1979. Olha que legal! Então, deixa eu colocar aqui bem bonitinho para vocês pegarem o modelo de como a gente coloca a data que a gente nasceu e qual é a frase. Então, é essa frase aqui, ó. Je suis né, eu nasci 10 mil anos atrás. Eu nasci dia 25 de janeiro de 1979. Então, é que em português você precisa dos D da vida, né? Em francês não, é je suis né, eu nasci, tá? Vai pegando aqui a ideia. Je suis né, eu nasci. Jana, por que que tem mais um E? Porque é feminino. Le 25 janvier. Então, eu não coloco dia. Eu não escrevo a palavra dia. Eu só coloco le 25 janvier. Tá vendo que não tem D? Não tem em francês. É desse jeito aqui. Pega o modelo. 1979. Aqui também a gente está falando de um número, né? Eu tenho algumas aulas. Eu tenho uma aula, talvez, aqui no YouTube aberta de número, tá bom, gente? Depois vocês podem dar uma olhadinha aí, tá? Os números em francês. D'accord? Uma outra informação muito importante também é o j'habite. J'habite significa eu moro, e o j'habite, geralmente a gente vai falar o nome da cidade e o nome da região, ou então do estado e Brasil, né? Então, aqui que eu vou colocar dois exemplos, eu vou colocar bem simples assim, ó. J'habite a, geralmente, quando tem esse a, é que é a cidade, tá? Então, você pode colocar aqui, ó. J'habite. Gente, presta atenção nessa pronúncia. J'habite, não é je habite, não, é j'habite, é o som de A. J'habite. Aí j'habita, você junta esses dois aqui. Eu moro em J'habita, Campinas, no interior de São Paulo. Então, J'habita Campinas. Então, não importa o nome da sua cidade, sempre vai ser A. Então, J'habita, Jane, se fosse Fortaleza, ia ser assim, ó, Fortaleza, J'habita Fortaleza. Então, não pode esquecer desse A. É verdade que, às vezes, eles tiram esse A dependendo da cidade, né? Pode ser assim, j'habite Fortaleza, j'habite Paris, pode ser, mas é mais quando é falado, tá bom? Então, j'habite Fortaleza, j'habita, mais o nome da sua cidade, tá bom? Beleza. Aqui, Jana, mas eu quero falar que é no Brasil, então, o Brasil, d'accord? O Brasil. O Brasil. Jana, mas eu já estou morando na França, então. J'habite. Vou pegar uma cidade. Nice, en France. Nossa, Jana, qual que é a diferença do o e do an? O é para países masculinos, tem um vídeo aqui no meu canal no YouTube também, tá bom? Preposições para cidades e países. O Brasil, no Brasil, en France, que é o nome de um país feminino, então tem que ser o en France, d'accord? Legal, né? Vou até deixar vermelhinho essas preposições que a gente está aprendendo coisas paralelas aqui.
Pronto. Aqui também é super legal você falar dos seus gostos e preferência, então a gente tem esse j'aime, j'aime. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. J'aime, 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 j'aime. Eu quero que você internalize que esse j'aime já é eu gosto de, é tudo isso. J'aime significa eu gosto de, tá? Para falar de atividades e gostos, j'aime. Então aqui a gente pode criar algumas frases básicas. Então assim, j'aime regarder la télé. E eu gosto mesmo. Eu gosto de assistir televisão. Então você pode ir montando algumas frases, vai colocando no tradutor, mas é importante você saber que essa tabelinha é o básico que você precisa para se apresentar, tá bom? Vamos colocar um outro j'aime aqui. J'aime jouer avec mes enfants. Mes enfants. Opa, tira esse coisa aqui. J'aime jouer. Eu gosto de brincar avec, com, olha que bonitinho, mes enfants, com meus filhos. Eu gosto de brincar com meus filhos. Sabe, gente, que essa frase aqui, esse jouer, ó, esse jouer aqui, vou falar para vocês, ele é um verbo muito completo que significa brincar, tocar e jogar. Ele é tudo isso, tá? E aqui é legal também a gente fazer uma frase com je fais, do verbo faire. Je fais, je fais, je fais, je fais. E mais algum esporte ou algum lazer que você faça. Então, vamos completar aqui para ficar bem bonitinha, básica, mas bem certinha a nossa apresentação. Je fais de la natation. Eu faço natação. Je fais des sports. Eu faço esportes. De la natation. Eu faço natação. Je fais des sports. Eu faço esportes em geral, não é? Ou então, je fais du yoga. Eu faço yoga, je fais du yoga, né? Então você vai completar com alguma atividade que você faça e você vai colocar esses amiguinhos aqui de lá, se for feminino, a sua atividade, DES, que é o som de D. Se você estiver falando atividades no plural, e du, se você estiver falando aí de uma atividade que é masculina, considerada uma atividade masculina. D'accord? Ah, super!